Recebemos agora em palco Luís Lança, Country Manager da Palo Alto Networks, com a apresentação From Complexity to Clarity, the latest in cybersecurity innovation. Hoje o desafio não é falar-vos de inteligência artificial. É óbvio que ela está inerente, ela já não é um hype, ela é um trend. Também não é para falar de tecnologias, pessoas e processos, mas é para vos falar sobre uma questão muito importante que está a acontecer, que é a plataformização. E dizer-vos que plataformização não é single vendor lock-in e que plataformização não é consolidação. Acho que é importante nós percebermos como vamos dar esses passos para a dita fundação. Há pouco ouvi o David que é extremamente importante nós termos processos, critérios para conseguir fazer isto. O que hoje muitas das empresas estão preocupadas tem a ver é que elas têm a sua base de conectividade é comum, mas continua altamente fragmentada. O que é que eu quero dizer? Nós podemos ver que a superfície de ataque que nós temos hoje em dia nas nossas organizações está completamente fragmentada e, portanto, nós temos um problema de visibilidade. E ao termos um problema de visibilidade, temos um problema de capacitação de resposta a esse tipo de incidente. E é importante que nós podemos dar resposta colocando cada vez mais ferramentas que estão desconectadas, mas que dão algum propósito. Eu não estou a dizer que elas não dão outcomes. Elas não fazem a normalização e o stitching dos dados para que vocês possam ter realmente um sistema mais proativo do que reativo. Okay? Que possam ter um sistema que vos dê visibilidade para poder fazer improvement de políticas, como nós vimos há pouco. E que há dois desafios que acontecem também aqui. A inteligência artificial está cá. Ela não está só de um lado, não está só do lado onde nós podemos utilizar esses modelos para fazer melhor detecção do ponto de vista de vetores de ataques ou até de identificar vulnerabilidades e podemos acionar políticas automatizadas, mas ela também está cá para relacionar aquilo que é a velocidade que hoje em dia está em busca de uma vulnerabilidade para ter um ciberataque. E do outro lado, nós temos o grande desafio que começamos a perceber que todos nós estamos na transformação digital, nós todos estamos a ganhar maturidade digital e a cloud está cá. E agora, com cada um destes profiles de cloud, nós percebemos que umas são mais orientadas a IaaS, outras são mais orientadas a AI. E o que é que isso nos leva? É que nós vamos ter que trabalhar com arquiteturas complexas, mas que a full stack, do ponto de vista tecnológico de segurança, tem que garantir que nós temos uma política comum. E para quê? Para que não estarmos vulneráveis. E para não estarmos em constante preocupação dos alertas que recebemos. E esse é o game changer que nós trazemos aqui hoje. Que é como é que esta plataformização pode, no fim, transformar estes alertas em incidentes que vos vão dar conteúdo, que vos vão dar outcome, que vos vão dar informação de como é que esses vasos comunicantes estão interligados. E, acima de tudo, para vos dar aqui alguns dados estatísticos, que é isso é que eu vos disse, já não é um hype, isto é uma constatação. Só para terem uma ideia, o ano passado os ataques cresceram mais de 300%. Ou seja, nós estamos a falar de um número que passou de perto de 2,3 milhões de ataques em 2024, ok? Que ocorreram, e estamos a falar de um número que passou de 2,3 para 8 milhões e 95. É um número significativo e que nós não podemos tirá-lo da nossa equação. E nós temos que perceber, independentemente do tamanho da organização, como vamos dar resposta. Porque todos os negócios são críticos. Todos os negócios têm que se defender. Mas também existe sempre o lado que nós costumamos dizer do CFO, que ele, quando olha, não olha só para o ciberrisco. Ele olha para o risco geopolítico e os riscos de mercado económico. Portanto, esta conjugação, muitas das vezes, também o leva a tomar decisões. O que nós temos que fazer é ajudá-lo nesse caminho, a tomar as decisões mais apropriadas daquilo que é essa visibilidade. E o que leva também que, se temos fatores que contribuem para esta superfície de ataque e temos aqui a resposta do ponto de vista de possíveis data breaches, eu quero-vos dizer que, cada vez mais, o que estamos a acontecer é que estamos com muita complexidade na cibersegurança. Meus senhores, acho que é uma altura de vocês perceberem que a plataformização não é
um hype da Palo Alto, é um trend que vai ficar de mercado. Plataformas modulares vão ser extremamente essenciais para vocês poderem interligá-las e tirarem um outcome. Isto não quer dizer que é um single vendor lock-in. Quando olham para a Palo Alto trabalha no ecossistema de plataformas modulares. Mas sim, está preocupada em que, naquilo que teve as suas soluções, agregá-las e criar visibilidade das mesmas. Outro ponto, e aqui temos outro ponto, tem a ver com o que acontece, que estamos a fazer 70% dos incidentes, 3 ou mais são sobre superfícies de ataque. 3 ou mais são sobre superfícies de ataque. O que acontece é que nós todos falávamos de visibilidade. Será que se eu tenho uma superfície de ataque, ou tenho um landscape altamente fragmentado dentro da minha organização, eu, na realidade, estou a ter a visibilidade necessária? Provavelmente não tenho. Mas isso não quer dizer que eu não possa vir a ter. Não quer dizer que eu não possa vir a dar resposta. E, por fim, continuamos a ter uma resposta lenta aos ciberincidentes. E a média está aqui. 2 a 4 dias para responder é o tempo médio para responder a um tempo de incidente. Significa que a nossa infraestrutura, a nossa empresa, quando sofre, não é só a questão de reputacional, é a questão do ponto de vista de impacto financeiro que criamos e que confiança à volta da supply chain. E isto também é uma coisa importante. Por isso é que a NIS2 vem fazer isto, que é criar um círculo de confiança sobre a nossa cadeia de fornecedores, sobre o nosso supply chain. Para quê? Para que levar essa maturidade ao mesmo nível de todos. Para esses elos de ligação estarem bem feitos e não haverem desníveis sobre isso. Isso leva ao quê? Leva para vocês perceberem que, se vocês continuarem a acreditar que a plataformização não é um caminho, a eficiência do ponto de vista de segurança não vai crescer. E vão continuar a introduzir soluções dentro do vosso ecossistema que não vão ter dificuldades de integração. Para além disso, vão aumentar a superfície porque as vulnerabilidades estão lá e vocês têm que dar respostas. Há pouco o David tocava num ponto importante. E a seguir, vocês vão começar a perceber que a complexidade de gestão, de visibilidade e de outcomes está lá. E a resposta, muitas das vezes, é que nós temos aqui um gap para aquilo que nós queremos, que é a eficácia da segurança. E temos que entender como vamos responder. Temos que entender o que é que a plataformização nos vai trazer. E qual é que são os reais outcomes? Há pouco eu também ouvi o colega da Fortinet a dizer temos muitos acrónimos de SASE e temos que perceber mais de outcomes. Este é o desafio das nossas organizações hoje em dia. E entender como é que vão dar resposta, porque muitas das vezes nós podemos dizer eu preciso de mais budget. E vamos a um CFO e o CFO tem que tomar as decisões. Se vai para o mercado, se investe em mercado e em R&D do seu próprio negócio, do seu core business, que se vai protegê-lo ou se vai ter um aspecto conservador porque os impactos geopolíticos e geoeconómicos podem trazer e não é o momento adequado. Segundo ponto é que o retorno desse próprio investimento começa a criar complexidade. Eu, com multiplataformas, eu não sei os outcomes que tenho. Terceiro, estamos a diminuir o valor do outcome das soluções. Por isso é que nós acreditamos que, se não dermos este movimento, que ainda não está lá, mais de 80% das organizações, e eu gostava que todos fizessem uma introspeção, eu não vou pedir para levantarem o braço, mas gostava que fizessem uma introspeção, quantos de vocês não estão a ter desafios dentro das vossas organizações para dar resposta à complexidade e integração das vossas aplicações? E se o outcome que estão a ter realmente está ou não está a ser respondido? Por isso é que nós acreditamos que com a plataformização, mais uma vez, eu vou aqui ser claro com vocês, são plataformas modulares, que têm que se interligar conforme a resposta que é necessária, sejam elas baseadas nas diretivas, sejam baseadas em normas ou em regulamentações, mas elas vão trazer-vos uma coisa que é aquilo que vocês querem, aquilo que é a necessidade, que é continuar a trazer eficiência e eficácia à resposta a um incidente. Isso leva-nos o quê? Leva-nos a explicar qual é que tem sido o nosso approach, como é que nós estamos a falar com os clientes, o que é que nós queremos que os clientes entendam, que a resposta não precisa de ser um mergulho para tudo, para fazer um switch off, switch on. Passa por
primeiro entender o approach que vocês têm que fazer, sejam eles no ponto de vista de uma fundação de Zero Trust, seja eles no ponto de vista de SecOps, a uma normalização e a um stitching dos dados para poder ter uma maior visibilidade, mas, essencialmente também, como é que, na realidade, a componente da AI, que hoje em dia, ou seja, desta inteligência automatizada, vai nos transformar e ser modulares naquilo que nós precisamos. E, por fim, como é que estas plataformas da AI vão-nos trazer mais resiliência do cientista de cibersegurança, porque vão-nos trazer também aquilo que nós vimos. Se há velocidade do ponto de vista de ataque, também tem que haver velocidade do ponto de vista de resposta. E a plataformização já nos está a trazer dados. Okay? O que nós hoje estamos aqui a fazer é trazer-vos aquilo que já está a acontecer globalmente para aquilo que nós pretendemos fazer de execução local. Essa é a nossa missão na Palo Alto Portugal, é trazer-vos também esta informação. 75% das organizações que já fizeram a plataformização falam que conseguem fazer a componente de integração, seja grossa, do ponto de vista da segurança, como da parte da hybrid cloud, como da AI. Um ponto importante é que elas conseguem ter, quando adoptam a plataformização, conseguem ter uma full visibilidade das vulnerabilidades e das ameaças. Aquilo que nós falávamos há pouco. E porquê? Porque nós estamos a normalizar a nossa superfície de ataque para que ela seja, em vez de ser fragmentada, ela seja unificada. Por fim, um dado que nós falávamos há pouco. Eficiência. Nós estamos a falar de um relatório em que as empresas que ainda não equacionaram adotar a plataformização têm 32% de eficácia hoje em dia de eficiência versus as que adotaram, estamos a falar de 98%. E, por fim, aquilo que todos hoje falam, o cost effectiveness. Como é que eu provo ao meu CFO que eu estou a fazer bons investimentos? E que realmente estou a ter esse retorno. Que aquilo que eu estou a implementar, eu consigo demonstrar os outcomes de melhor eficiência, de melhor eficácia, de melhor tempos de resposta, de melhores tempos de detecção, de, na realidade, eu perceber qual é que é o meu landscape e a minha superfície de ataque e como é que eu posso mitigá-la e automatizá-la para terem políticas acionadas. E, na realidade, trabalhamos numa coisa que falamos há muito tempo, que é criar resiliência no ponto de vista da cibersegurança. É isto que nós estamos a trabalhar hoje em dia e, para isso, nós vamos fazer aqui hoje um exercício conjunto convosco, que é ver a plataformização em ação. Num ponto de vista, como é que nós adotamos a AI, no ponto de vista de GenAI e até do ponto de vista de modelos de AI que nós estamos a criar para a componente de analítica, como é que nós vamos protegê-los. Segundo, dar-lhes um novo, isto sim é um trend, que é a componente da proteção do browser. Que mais de 90% do tráfego que nós estamos a falar hoje passa pelo browser, por causa das aplicações web ou SaaS. E hoje, mais das vulnerabilidades que nós estamos a existir está a passar sobre um browser e nós temos que perceber como é que protegemos esse browser. E segundo, na realidade, como é que nós temos uma visibilidade comum e temos a AI a dar-nos aqui aconselhamentos de quais são as melhores políticas do ponto de vista da visibilidade que nós estamos a ter. Para isso, first step. O primeiro passo passa-nos uma coisa de conseguirmos reduzir o número de ameaças que nós temos. Passa muito por identificar aquilo que nós falávamos na base do Zero Trust, da confiança dos nossos utilizadores. No segundo passo, nós o que queremos é que ver a postura e a integridade dos nossos devices. Entendê-los, independentemente de onde eles estejam. Segundo, qual é que é os privilégios, o enforcement de privilégios que eu estou a fazer e como é que eu vou gerar isto. Depois, na transação da informação, como é que eu analiso e como é que eu crio acesso a essa data e como é que eu aplico modelos de inteligência para me darem outcomes. Terceiro, passa por uma coisa importante, que é a experiência do utilizador. Há pouco falávamos que segurança não tem que ser um blocker, mas também não tem que ser só um enforcement de políticas, tem que ser também um enabler. E, portanto, é importante também nós, dentro disto, trazermos para bordo a experiência do utilizador. Seja ele no acesso às aplicações, okay? Seja ele no ponto de vista da conectividade, seja ele dentro do seu escritório ou fora do mesmo. E o que nós vamos fazer agora é um pouco explicar-vos, em cada um dos passos, eu vou passar ao Marco, que eu trouxe a Inspiring Solution, que é um parceiro Diamond nosso, para que também percebam que
A Palo Alto não faz tudo sozinha, faz também através dos mecanismos de parceiros e hoje desafiámos aqui um parceiro para fazer esse papel connosco e começar-vos a explicar cada uma destas jornadas e a importância de um destes passos que nós vimos sobre a plataforma em ação. Muito obrigado, Luís. Portanto, vamos então fazer aqui uma corrida rápida, porque sabemos que somos nós que estamos a impedir-vos de ir para o coffee break e, portanto, vamos ver aqui umas demonstrações rápidas de como é que esta plataformização funciona. Portanto, pedi aqui uma ajuda, portanto, para colocar então o vídeo para que nós possamos ver. Imaginem que eu sou subcontratado por uma empresa, a famosa Acme, e que no dia em que eu vou trabalhar eu tenho que receber um computador portátil ou então tenho que receber uma VDI para começar a trabalhar remotamente. O que acontece é que, na realidade, isto não é nada prático e demora tempo. Portanto, a Acme acabou por arranjar uma solução alternativa, que foi arranjar um Prisma Access Browser. Portanto, uma solução que permite navegar na internet, permite também fazer buscas no Google, mas permite aceder a um conjunto de aplicações e dados pré-selecionados da organização. Portanto, posso fazer o meu trabalho, posso gerar os reportes, a informação sensível de que não necessito está mascarada, não teremos acesso, mas vou buscar a informação que necessito, como o código de atividade da empresa. Consigo agarrar nessa informação, pôr noutras aplicações autorizadas dentro do browser, posso complementar o meu report, mas se tentar extrair essa informação para fora daquela zona do browser, para um bloco de notas, para um notepad, simplesmente não estou autorizado a fazê-lo. Se tentar pô-lo na internet, no ChatGPT, por exemplo, também não estou autorizado a fazê-lo. E assim, de uma forma simples, conseguimos ter aqui um ambiente completamente fechado para dar aos subcontratantes que nós temos na nossa organização. Portanto, isto é um use case bastante prático desta solução do Prisma Access Browser. Ok. Portanto, o segundo exemplo está um bocadinho relacionado com a plataformização e, como nós sabemos, hoje em dia, na segurança, continuamos a ter hardware e vamos ter sempre que precisamos de performance, necessitamos de hardware, mas também recorremos ao software porque dá-nos flexibilidade e faz com que um projeto possa ser feito numa questão de horas ou dias, em vez dos meses que estamos à espera do hardware. No entanto, toda esta complexidade das várias ferramentas que estão disponíveis ao nível de hardware, a nível de software, acabam por causar complexidade porque não temos uma visão geral sobre tudo aquilo que está a acontecer a nível de segurança na organização. Com esta solução, portanto, no Strata Cloud, conseguimos ver do lado esquerdo os nossos utilizadores e devices, como IoT, do lado direito as aplicações que eles estão a utilizar, portanto, as várias ferramentas de inspeção, como Next Generation Firewall e Prisma Access que temos no meio, e podemos também ver as ameaças de uma forma fácil em função daquilo que são as funções de segurança que temos ativadas. Algumas regras bloqueiam os acessos, outras geram alertas, e de uma forma fácil podemos ver, por exemplo, que ali o Command and Control tem 598 alertas, o que é uma coisa muito estranha. Possivelmente há um erro, mas carregando naquele botão conseguimos facilmente ver quais é que foram as regras que deram origem àquela configuração e, eventualmente, corrigir as regras. Do ponto de vista de experiência de utilização dos utilizadores, também é bastante simples. Vemos aqui que há utilizadores que estão com problemas de acesso, com lentidão, e podemos fazer o drill down, podemos abrir a informação e perceber, por exemplo, num mapa a nível mundial, quais é que são esses utilizadores que estão problemas, em que zonas é que estão, e depois, em função daquilo que pretendemos resolver, podemos escolher uma das zonas que estão disponíveis e tentar perceber o que é que se passa com este utilizador específico que está ali com um problema. E vemos aqui rapidamente no mapa que o problema é o device que está sem recursos de CPU e sem memória. Não é um problema do Wi-Fi de casa, não é um problema de ligação à internet, não é um problema de um acesso da organização, e desta forma podemos ligar ao utilizador e dizer-lhe de forma proativa: amigo, tem um problema, o seu problema é o computador e vamos resolver-lhe o seu problema. Portanto, é uma forma fácil de utilizarmos a solução para resolver problemas relacionados com a experiência de utilização. Portanto, outra solução que vamos aqui ver muito rapidamente em demonstração, portanto, é precisamente a garantia de securização da inteligência artificial. Aquilo que sabemos no dia-a-dia é que as empresas estão completamente dependentes da Generative AI, que cada vez é mais utilizada pelos vários departamentos internos da organização. No entanto, há, por exemplo, casos que são bastante conhecidos, como o recurso a soluções de apoio à escrita para construção de texto em várias línguas, ou então para a revisão do código-fonte. Os developers têm um apoio muito grande ao desenvolvimento de software.
No entanto, é preciso gerir tudo isto e perceber, por exemplo, das centenas de aplicações de GenAI que podem ser detectadas por estas soluções, quais é que estão a ser utilizadas. E vemos aqui que o SourceGraph.codi é uma solução que está a ser utilizada, é licenciada por aquela organização, mas vemos também que os utilizadores também estão a utilizar outras que não era suposto, na medida em que a organização só tem uma licença de SourceGraph. Estão a utilizar, por exemplo, o Tabnine e não era suposto que isso acontecesse. Portanto, de uma forma rápida podemos bloquear o Tabnine, mas depois temos que pensar muito bem se é realmente isso que queremos fazer ou não, porque há outras ferramentas, como por exemplo o ChatGPT, que também podem ser utilizados para análise de código, mas que se bloqueamos o acesso ao ChatGPT, impedimos os outros utilizadores de outras áreas de trabalhar. Então, aquilo que podemos fazer é, em vez de aprovar ou não aprovar a utilização daquela aplicação de GenAI específica, podemos simplesmente tolerá-la. E toleramos, digamos que os utilizadores podem utilizar a ferramenta, mas não podem colocar dados sensíveis, como, por exemplo, o código-fonte que estão a utilizar no desenvolvimento. E assim, é uma forma fácil de nós gerirmos como é que os utilizadores da nossa organização estão a utilizar o GenAI. Como vemos aqui no quadro final, este grupo de utilizadores já tinha colocado no exterior da organização 121 ativos de informação sensível, o que é um problema para todas as organizações. Depois, para terminar, também podemos utilizar o AI, não para proteger, portanto, como é que ele está a ser utilizado na informação, mas também a nível da própria segurança. E há mecanismos que podem ser utilizados aqui na Palo Alto Networks, nomeadamente o Precision AI, em que conseguimos ter uma plataforma que é automática, que é inteligente, que consegue de forma automática saber o que é que se está a passar com base na informação de diversas fontes e consegue transformar aquilo que é um conjunto de 10.000 alertas, por exemplo, em 100 incidentes. 10.000 alertas é uma coisa impossível de se ver, 100 incidentes já é algo que é trabalhável. Mas podemos ir mais longe. Desses 100 incidentes, podemos aplicar-lhes automatização e grande parte deles ficam resolvidos e ficam abertos um número bastante mais reduzido de incidentes para resolver. Depois, esse número de incidentes que fica por resolver pode ser analisado neste quadro, que é o que os analistas veem, e eles, de uma forma fácil, vão olhar para os incidentes que têm uma classificação mais elevada, foram classificados como prioritários. Portanto, podem fazer o seu trabalho com mais urgência, muito mais rapidamente. E, a partir daqui, tem toda a informação que necessitam, como, por exemplo, a sugestão para correr mais playbooks, aqueles que já foram corridos, que são ações automáticas sobre a informação, os artefactos que estão disponíveis e os ativos que estão envolvidos no incidente. Portanto, a pessoa simplesmente tem aqui o trabalhinho todo feito. Só tem que puxar pela cabeça e analisar. Isto é uma forma bastante fácil do analista, portanto, conseguir fazer o trabalho mais rapidamente. E depois pode classificar com base no meter attack. Portanto, vamos então aqui... Marco, temos sim? mesmo que concluir, por favor. Sim, é o próximo, sim. Obrigada. Ok. Portanto, vamos então aqui concluir, Luís. Só muito rapidamente. Nós falámos aqui de uma coisa que tem a ver com a simplicidade do ponto de vista do full stack, do ponto de vista tecnológico, e uma delas é como é que nós olhamos para o nosso landscape, como ele está fragmentado, como é que nós unificamos, fazemos o stitching desses dados e conseguimos normalizá-los. Para vos explicar da plataformização, nós não respondemos a todas as categorias da plataformização, portanto, as plataformas modulares é o que nós acreditamos nesse ecossistema. Mas, para vos dar aqui, nos 24 quadrantes que existem do ponto de vista mágico da Gartner ou de outros, nós estamos em 9 em NetSec e em 7 do ponto de vista de Autonomous SOC. E só para também dizer que o TCO traz benefícios, como o caso que nós estamos a ver do ponto de vista da plataforma que nós chamamos de Cortex XXIM, quando nós estamos a fazer este stitching dos dados, a normalizar os dados e a gerar em termos de incidentes e a ter de pôr aqui alguma inteligência do ponto de vista de automação, conseguimos melhorar os nossos tempos de detecção e de resposta àquilo que é um ciberincidente. Por fim, dizer que nós estamos a ingerir mais de 9 petabytes de dados hoje em dia, do ponto de vista de gestão de dados. Portanto, na realidade, é trazer aquilo que nós hoje somos, uma empresa de data security, que consegue perfeitamente saber o que é uma aplicação, um conteúdo, um device ou um user, e como é que nós correlacionamos essa informação entre si para cada vez mais conseguirmos utilizar a inteligência artificial para defender e atacar a inteligência artificial do ponto de vista de cibercrime.
Para vos dar aqui uma nota de podemos reduzir o que era os MTTR resposta de 2 horas para 14 minutos e a ingestão que nós estamos a falar acabar por reduzir o número de alertas para incidentes e desses incidentes automatizá-los, aquilo que vos referia. Para vos dizer, nós hoje em dia estamos em mais de 25 categorias, trabalhamos com mais de 97 empresas do Fortune 100 e, ao dia de hoje, posso-vos dizer que somos a maior empresa de cibersegurança do mundo e agradecer e estamos disponíveis, tanto nós, Palo Alto, como a Inspiring, para fazer esclarecimento de alguma dúvida. Obrigado. Obrigado.